Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui Jó, capítulo, capítulo 29, do 1 ao 10, eu vou ler, né? Lamentação de Jó ao lembrar-se do seu primeiro estado. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando levava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira, já está preparada a cadeira, né? Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continuam as suas palavras, punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Isso que Jó, né? Jó que sofreu tanto, né, também, né, ele tinha uma vida maravilhosa, né, com os filhos, ali tudo, né, e depois ele passou por tudo que passou, né, aqui diz, né, quem me dera ser como eu fui, ele estava lembrando, né, quem me dera ser como eu fui, né, sentia saudade dos tempos em que viviam o zelo de Deus, Deus estava sempre zelando ele ali, né, ele era um homem muito rico, né, e bondoso também, ele amava a Deus, né? Por ele, e quando, zelo por Deus, né? E por ele, de quando a presença divina resplandecia em seus caminhos, a proteção divina, né? Resplandecia, né? Protegendo das trevas e dos dias em que tinha vigor, né, repleto de vigor, assim, de bênçãos, né, repleto de bênçãos, era como se nesse tempo ele pertencesse a um grupo, assim, seleto, né, de amigos, né, ele tinha amigos importantes, né, ele estava lembrando tudo isso, né, e amigos do eterno, né. Jó lembrava da felicidade de ter os filhos em casa e da prosperidade simbolizada, né? Simbolizada pelo leite e pelo azeite, né? Em abundância, tinha em abundância, né? Também das muitas vezes em que na porta da cidade, entre os homens mais sábios, participava de julgamentos e decisões. Ele participava, né? E ainda quando conquistaram, né, ele tinha honra a tal ponto, né, a honra, né, da simples presença dele, assim, né, então fazia jovens, né, gostavam, e os mais velhos se levantarem, né, e os príncipes nobres, ele era bem quisto por todos, assim, né, todo mundo gostava de Jó, porque ele era uma pessoa muito bondosa, né, governantes, né, refletirem, né, para a gente refletir, né, bem no que ele refletia bem naquilo que ia falar, né, por puro respeito a ele, por puro respeito, né, ele sabia o que ele ia falar, ele pensava, ele era uma pessoa assim, completa, né. Então, suas vestes simbolizadas pelo manto, pelo diadema, eram de justiça e de bondade, né? Então, assim, aqui no 20, eu pus aqui uns capítulos a mais, né, que eu vou ler, né? O simples sorriso de Jó
renovava o ânimo das pessoas, um simples sorriso que ele dava, né? Já reanimava o semblante das pessoas, né? Animava, né? Dava ânimo, né? À sua volta. Aqui eu pus assim, né? Bom, aqui eu vou ler depois. As dores de Jó são semelhantes à do Senhor Jesus, as dores que ele sofreu, né? Todo machucado, todo com lepra, acho que era, né? Então já assim, da mesma forma, né, como Jesus sofreu lá na cruz, né, aqueles que hoje são motivos de, tem pessoas que hoje, né, em dia, passam também por esses problemas de Jó, assim, né, são aqueles que hoje são motivos de escárnio, né, para os outros, se viverem na fé, né, tem pessoas que estão vivendo assim, não estão como Jó, mas estão mesmo caídos, mesmo desesperados, né? Não sabem o que fazer, né? Assim, né? Então, são motivos de escárnio e se viverem a fé, se transformarão, né, as pessoas, motivo de honra para o Senhor Jesus. Então, a pessoa tem que se levantar e, para isso, eu vou dizer a verdade mesmo, sabe? De verdade verdadeira. Tem que ir na igreja. E na igreja universal. Isso eu falo mesmo, que meu marido, ele procurava todos os lugares que ele pôde procurar. Ele até estudou, foi seminarista, estudou para padre, ia conversar com os padres. Ele ia em todos os lugares que ele podia ir, ele foi para procurar uma saída, assim, né? Porque ele queria saber por que a vida era assim, né? Uma hora estava bem, outra hora estava mal, a gente não sabia se era inveja, o que era, que a gente sempre estava na falência, né? Então ele ia, perguntava para todos, foi em todos os lugares mesmo, né? Foi lá na Universal, né? Ele foi atrás de mim, ele disse, meu marido agradecia eu todo dia, olha, te agradeço, porque você me levou para conhecer o Deus verdadeiro, né? Então todo dia ele agradecia, né? Então, por aí vocês vejam que é lá que vocês vão encontrar a verdade. Não estou mentindo. E a Bíblia também, as palavras de Deus aqui, né, não mentem, né? Então, vocês vão lá para tirar todas essas angústia que tem. Hoje em dia tem muita gente está aflito, está angustiado, né? Então, eu digo mesmo que é só lá mesmo que a pessoa vai encontrar o verdadeiro, a palavra de Deus verdadeira. É duro, mas é verdadeira, né? As palavras de Deus, né? Então, aqui acho que eu escrevi mais alguma coisa, né? Aqueles que são motivos de escárnio, né? Assim, tudo, né? Então, é a verdade mesmo, né? Que estou falando aqui, tudo que Jó passou aqui, depois ele limpou-se tudo, Deus fez tudo de novo com ele, teve nova família, a mulher era a mesma, ficou com a mesma mulher, mas os filhos morreram, todos eles eram mal educados também, né? Os filhos dele, ele tudo. Daí quando teve novos filhos também, mas daí eram pessoas de Deus, eram educados, uma família completa, assim, né? Então, aquelas feridas, tudo dele ali, saiu tudo, né? Ele se tornou um novo homem, mas um homem de Deus verdadeiro, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Conhecer a verdade, sempre a verdade, para a gente levar uma vida mais saudável, né? Bem saudável mesmo, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.